As empresas familiares seguramente ocupam a maior parte dos negócios mundiais e por isso é muito importante que a gente dê atenção a elas. A empresa familiar, você tem empresas muito antigas, a mais antiga é de 1620, 1630, mais antiga que ainda está nas mãos da mesma família, é um hotel. É um hotel que fica no Japão, muito interessante. Mas você tem várias empresas, mas são as raridades. Quer dizer, a grande parte dessas empresas não sobrevive à troca de comando da primeira para a segunda geração. Para você ter uma ideia, de cada 100 empresas familiares, apenas um terço conseguirá passar da primeira para a segunda geração com sucesso. As outras vão fechar, vão vender, enfim, qualquer finalidade, fim que você queira dar, mas não será bem sucedido na segunda geração. Por N razões, eu vou comentar, mas esse é o quadro que a gente tem das empresas familiares. Você fala, mas nos países, só no Brasil tem empresa familiar? Não é verdade. Quer dizer, o Brasil, a gente estima praticamente 95% das empresas são familiares. Em vários países da Europa, está acima de 75%, 80% são empresas também familiares, ocupam o total de empresas daquele país. Então, o mundo, ele gira na questão da empresa familiar. E mesmo às vezes você tem grandes empresas, mas que os fornecedores, quer dizer, toda aquela rede de fornecedores ou a rede de distribuidores, ela é composta muitas vezes de empresas familiares. Então, esses pontos, quando a gente fala de empresa familiar, tanto a profissionalização como a sucessão, ela é importante para todo mundo. Ela é importante para uma empresa grande que contrata, ela é importante para uma empresa grande que distribui, ela é importante para a família, que depende daquela empresa, ela é importante para todos os stakeholders, de uma maneira geral, funcionários, governo, para todo mundo, a gente tem uma importância muito grande. Agora, é um tema que aqui no Brasil, ele é pesquisado já há muito tempo, mas assim, de forma científica, acadêmica, a gente teve os primeiros trabalhos assim, um pouco mais estruturados na década de 90, mas assim, a gente conta na palma das mãos. Então, são poucos. Hoje a gente tem bem mais, você tem uma literatura vasta tal, e no mundo a gente tem isso. Tem países, por exemplo, como Portugal, Espanha, mesmo nos Estados Unidos, que você tem já cadeiras, né, nas universidades, em centros de pesquisa ligados ao family business ou a empresas familiares. Então você já tem uma tradição maior, então seguramente você tem soluções um pouco mais de prateleira e prontas. Prateleira eu não digo, mas eu quero dizer assim, prontas, na realidade, para você usar, sempre customizando para cada caso. E a empresa familiar é isso, né? Na realidade, ela é marcada pelos conflitos, não tem dúvida. Quer dizer, a pesquisa que eu fiz identificou que 85% dessas empresas têm conflitos e os conflitos eles são entre irmãos, os principais, e entre pais e filhos. Esses são os principais conflitos. Claro que tem entre tios, com nora, genro e tal, mas, enfim, esses dois são os principais. Com relação aos irmãos, é uma coisa assim que é interessante da gente entender, né? Você não é educado para ser sócio, você é educado para ser irmão. E quando os pais saem da empresa, você vira sócio do seu irmão. Agora veja, a sociedade é imposta. Você não escolhe quem você vai ser sócio. Esse é o problema. Então, você está me vendo? Faça uma pergunta para você mesmo. Você escolheria o seu irmão para ser seu sócio se você tivesse a oportunidade de escolher? Pense nisso que eu acabei de falar para você. Mas na empresa familiar, você não tem essa oportunidade. Então, você vira sócio. Então, você precisa aprender a conviver como sócio. Então, por isso que eu digo sempre que a questão não é só a profissionalização da gestão que a empresa precisa ter. Ela precisa ter a profissionalização societária. Então, a governança ela tem que estar bem instituída para que a gestão continue trabalhando bem. Mas o desafio, quer dizer, se a gente tem essa característica forte que é marcada pelos conflitos, os conflitos, assim, no meu ponto de vista, assim, pela experiência, pelo menos as pesquisas, acompanho muito a literatura, eles podem ser reduzidos. Eliminados totalmente, eu acho que é muito difícil, eu não vou dizer tecnicamente impossível, mas é muito difícil. Agora, o que a gente mais faz para que a gente tenha melhoria nesses conflitos? A comunicação tem que ser fluida, a comunicação tem que ser transparente, você tem que, muitas vezes, apoio externo, você pode ter uma mediação, muitas vezes para te ajudar, você compreender o conflito a partir da origem dele, não da consequência, quer dizer, por que ele causa o conflito,
conflito, o acordo familiar, que é uma coisa bastante importante, o acordo societário, são pontos que a gente olha e que você deve se preocupar bastante. Então, você tem, como eu falei para vocês, o conflito entre irmãos, o conflito entre pais e filhos, é uma questão natural, né? Quer dizer, é uma relação, muitas vezes, de criador e criatura, né? Quer dizer, aquela empresa é do pai ou da mãe, quer dizer, é quase mais um filho. Então, é difícil mesmo fazer o processo sucessório, não é fácil. E é mais difícil, eu não estou falando só sob o ponto de vista jurídico, financeiro, etc., de gestão, mas eu estou falando sob o ponto de vista comportamental. Quer dizer, é mais um filho que você vai passar. E a gente fica realmente segurando esse tipo de coisa. E aí ocorre o pior, porque a sucessão, quando é feita em vida, ela tem mais chance de dar certo. Porque quando ela é feita de uma maneira abrupta, pumba, de repente, você não tinha nenhum tipo de preparo, em geral, os problemas estão aí. Então, eu acho que esse é talvez o quadro. Agora, se a característica maior da empresa familiar é o conflito, o desafio é a sucessão. Como eu falei para vocês, só um terço consegue passar para a segunda geração com sucesso. E aí você tem uma dinâmica, acho que o primeiro ponto que você tem que entender é que a sucessão ela não deveria ser encarada como um evento, ela deveria ser encarada como um processo. Porque se ela é encarada como um processo, você já vem preparando os herdeiros ou os futuros sucessores, porque nem todos os herdeiros serão sucessores, para fazer essa transição. Então, ou seja, você já vai preparando com muita calma. Quer dizer, quando ocorrer o evento, ninguém nem percebe. Quer dizer, ou seja, você já fez a sucessão no conselho ou numa governança, no sistema de governança, você já fez a sucessão na gestão e muitas vezes uma preocupação que a gente não percebe é a sucessão, é claro que isso é um pouco mais difícil da gente fazer, mas é uma coisa que eu noto é a sucessão na família. Sempre na família, em geral, pelo menos eu conheço, existe uma pessoa que tem aquela capacidade de harmonizar as pessoas, diminuir os conflitos, convidar todo mundo para o jantar, para o Natal, e quando essa pessoa vem a faltar, a família desagrega. E a família, quando ela desagrega, a empresa familiar, ela sofre bastante. Então, a sucessão, no meu ponto de vista, ela deve ser vista do ponto de vista da sociedade, da gestão e da questão da família. Quer dizer, isso que a gente deveria trabalhar. E são vários pontos, né? Quer dizer, ela, além de ser vista como um processo, uma preocupação é que ela tem que ser vista pelos stakeholders, né? Quer dizer, o cliente se preocupa, o fornecedor tem interferência, o funcionário tem interferência. O funcionário, por exemplo, num processo sucessório, que você vê 2 ou 3 irmãos, por exemplo, disputando o comando da empresa, ou talvez nem os 3 vão ficar e a empresa pode ser fechada, o que você acha que fica o funcionário numa empresa dessa? Se ele perceber isso, os bons já vão pegar o currículo e vão embora. Quer dizer, ou seja, aí a empresa já não está bem societariamente, ainda perde funcionário bom, aí ela acaba afundando. Então você veja que você não tomar conta dos stakeholders, no caso, os funcionários, você tem uma dificuldade grande. O planejamento, ele tem que começar o quanto antes. E nesse planejamento, para identificar, ele tem que ter o apoio dos familiares. Porque quando o fundador ou a fundadora vem a faltar, se esse apoio não é conquistado antes, não é um contrato só que vai garantir. Quer dizer, isso tem que ser feito um trabalho de comprometimento da família com quem serão os futuros sucessores. E aí, tocando nessa questão do sucessor, geralmente ou sucessora, a gente acaba escolhendo, muitas vezes, por critérios técnicos. O critério técnico é importante, né? Claro, ele conhece o negócio, o mercado e tal, e a empresa, mas ele precisa ter habilidade também de soft skills, de comportamento. Ele tem jogo de cintura para lidar com a família, porque quem fazia isso eram os fundadores. Eles faziam essa interface com a família como um todo. E agora o sucessor vai fazer isso. Só que o sucessor, ele não é o líder inicial. Ele tem que conquistar essa liderança ainda. Ele tem que conquistar o espaço dele. Então é muito difícil para ele fazer esse tipo de trabalho. Mas ele tem que pensar nisso. Então por isso que a escolha, ele se dá nesse tipo de coisa. Então eu acho que, para a gente finalizar, eu acho que as preocupações, a gente tem que ter preocupação com o conflito na empresa familiar, você tem que ter preocupação com a sucessão, tem que ter a preocupação com a profissionalização da gestão e com a sua profissionalização da sociedade, entende-se aí o sistema de governança com a empresa, porque se os sócios não forem profissionais, não tem empresa que funciona, esse é o problema. Então não adianta só mexer na gestão se lá em cima você não altera, porque você conserta a gestão, se aqui em cima não se entende, a gestão ela transborda em pouco tempo. Então acho que esses pontos são chave para que a gente tenha uma longevidade maior da empresa familiar, e eu diria o quinto fator, o quinto
fator direcionador dessa longevidade, não necessariamente só o planejamento estratégico, mas pensar estrategicamente. Eu acho que pensar estrategicamente, às vezes, também é mais importante do que só aquele processo de fazer o plano estratégico. Pensar é muito relevante. Eu acho que essas são as dicas aí que a gente tem numa empresa familiar, mas cada caso é um caso. Se você gostou do conteúdo, vão 3 dicas. Faça a sua inscrição no canal, baixe o aplicativo e deixe seus comentários.